Podem se assentar, como é bom e agradável que vivam juntos os irmãos em preciosa comunhão. Que o Senhor permita com que assim seja marcada essa igreja local, vivendo em comunhão. E para isso, para nos exortar a esse dever, o Senhor nos traz a sua palavra nessa noite. Vamos abrir, portanto, a escritura agora em João, no capítulo 15, para o texto da nossa exposição. João, Evangelho de João, capítulo 15. Aqueles que chegaram agora, estou um pouco gripado ainda e a voz está um pouco fraca, mas espero que seja suficiente para que todos compreendam. E busquem redobrar a atenção, porque quando a voz não se impõe tão fortemente, às vezes a gente busca, ou a nossa atenção se dispersa com mais facilidade. Nós vamos buscar afastar assim todas as distrações e observar a palavra do Senhor. O texto da nossa exposição hoje será a partir do verso de número 9, mas eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 1 desse capítulo 15, para relembrarmos aquilo que nós já temos visto aqui. João, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Texto da nossa posição, portanto, agora a partir do verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, já, já vos não chamarei servos, porque o Senhor não sabe o que faz, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Somente até aqui. Vamos, portanto, ao nosso Deus mais uma vez em oração, clamando que Ele nos ajude na compreensão da Sua palavra para nós nessa noite. Oremos. Senhor, damos graças a Ti, pois nos lembramos das Suas perfeições, que são manifestadas em especial, de modo claro, no meio de Seu povo. Damos graças ao Senhor, porque o Senhor tem executado o plano de salvação no nosso meio e nos tem dado a Sua palavra, a Sua revelação, para que saibamos nos conduzir neste mundo. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, como o Senhor tem feito diversas vezes e de diversos modos no nosso meio, o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber a Sua palavra, para que nós possamos não só compreendê-la, sim, compreendê-la,
para que todo véu de ignorância seja lançado fora das nossas mentes, mas em especial para que nós possamos crer nela, para que a incredulidade do nosso coração seja afastada e possamos, com fé, receber desse alimento espiritual e por ele sermos nutridos. Me ajude, Senhor, como pregador, chamado pelo Senhor nessa noite para trazer a sua palavra, para que eu faça, mais uma vez, com toda a fidelidade ao texto e assim nos ensine. Nós clamamos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa semana eu assisti um documentário sobre algumas prisões no Brasil na década de 90. E é muito estranho notar a diferença das prisões daquela época para os nossos dias. Principalmente algumas prisões regionais, que foram as que eu vi, elas eram muito sanguinárias. E a expectativa de vida de um preso lá dentro era muito baixa, porque muitos presos acabavam morrendo mesmo antes de finalizarem ali as suas penas. Uma das prisões que eu vi deixava bem claro esse fato. Os próprios detentos tornavam a vida naquele lugar insuportável. E a grande diferença, é claro que ainda existe muito disso em alguns lugares e de diversas formas, mas a grande diferença daquela época para nossa época é que as coisas funcionavam de um modo muito mais desorganizado e bagunçado. De modo que, por exemplo, o jornalista podia entrar a qualquer momento, conversar, entrevistar os presos, fazer matéria de qualquer jeito. Mas, além disso, as cadeias elas faltavam de toda e qualquer infraestrutura e havia muitas e muitas e muitas e muitas mortes lá dentro. Os presos serravam as barras, utilizavam isso para fazer facas e todo tipo de armas. Essa prisão que eu vi, ela era chamada de Caldeirão do Diabo, porque lá havia muitas mortes e os presos eles se matavam lá dentro, enterravam-se dentro da própria cadeia que era de chão batido. Demorava dias para se descobrir que alguém havia matado, porque por vezes imaginava-se que alguém havia fugido. E o que tornava as condições insalubres nesse lugar não era tanto a estrutura. Sim, a estrutura era muito ruim, mas o que tornava ainda pior eram os próprios presos. Porque por causa de ego, por causa de besteiras das mais diversas, eles tiravam a vida uns dos outros. Pensando que lá nessas prisões estavam sim os piores elementos da sociedade. E como eles não eram restringidos e viviam de um modo bastante livre, por assim dizer, lá dentro, eles davam vazão a isso tudo. Vi uma entrevista de um rapaz que havia acabado de ser transferido para essa prisão, o Caldeirão do Diabo, em que ele disse que se ele não. E ele havia sido transferido para lá porque ele havia matado um preso em uma outra prisão na qual ele estava, mas conhecendo a fama dessa prisão e o fato de que lá a sobrevivência era muito difícil, ele havia dito quando ele chegou lá que ia matar outra pessoa dentro da sua cela caso ele não fosse transferido para outra prisão melhor. E aí é dito, né, e o repórter está lá dentro, no meio da bagunça, né, e de um modo até cômico, mas ele diz assim que ninguém lá na cela dele estava dormindo, acho que tinha mais 3 homens. Há dias, porque eles tinham medo de que a qualquer momento esse novo indivíduo lá na cadeia pudesse matá-los. E aí o repórter perguntou: "E você tá dormindo?" Ele falou: "Não, como é que eu vou dormir? Se eu jurei um desses aqui de morte, é bem provável que se eu dormir um deles me mate também." A questão é que os 3 não se juntavam para matar ele, porque as penas desses 3 eram menores, então eles ainda tinham esperança de sair e não ter que matar alguém ali para aumentar e cumprir ainda mais a pena. Então a situação era mais ou menos assim, mas o ponto que eu quero trazer aqui é esse: o que tornava a vida daqueles presos menor e completamente insalubre eram os próprios presos. E a versão mais moderna disso, em parte, é o que acabou se tornando esses conflitos foram as grandes facções. O primeiro comando da capital, por exemplo, PCC, foi uma facção criada dentro de uma cadeia para que os presos pudessem, em aliança, se defender.
e aumentar, portanto, ali a expectativa e a qualidade, né, de vida dentro das prisões. E aí a sua atividade criminal se expandiu e hoje nós vimos as últimas notícias, né, a respeito disso, como eles ganharam uma parcela muito importante do nosso país. Nessa noite, nós vamos aprender que o modo de nós resistirmos nesse mundo mal, nesse ambiente, entre aspas, insalubre para vivermos a vida cristã, que odiou a Cristo e, portanto, nos odeia, nesse mundo mal, a respeito do qual Cristo vai falar logo na sequência do seu discurso, Jesus Cristo encomenda aos seus discípulos o amor. Ele vai nos ensinar nessa noite, em especial, que nós devemos permanecer no amor de Cristo, no amor de Cristo por nós. Mas o modo pelo qual nós permanecemos no amor de Cristo é quando nós obedecemos a sua lei, o seu mandamento, a sua regra, a sua constituição, e em especial, o principal dos mandamentos ressaltados pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui é que nós devemos amar uns aos outros. Em outras palavras, é como se a gente não pudesse resistir. E a nossa expectativa de vida eclesiástica, se a gente pudesse falar assim, seria reduzida nesse mundo se nós não estivermos unidos uns aos outros em amor. Esse sermão, portanto, nos ensina que nós fomos chamados para permanecer no amor de Cristo, expressando o amor que recebemos dele em um amor sacrificial pelos nossos irmãos. Nós vamos ver isso em 3 pontos nessa noite. E o primeiro deles, nós vamos ver nos versos 9 a 11 que permanecer no amor de Cristo significa obedecer aos seus mandamentos e assim experimentar a verdadeira alegria. Vou repetir, caso alguém esteja anotando. Hoje o nosso boletim, né, tá com bastante espaço para anotar. Então, caso alguém queira, pode anotar que permanecer no amor de Cristo significa obedecer aos seus mandamentos e assim experimentar a verdadeira alegria. Acompanhem comigo a leitura mais uma vez dos versos 9 ao verso 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Nosso Senhor Jesus Cristo acabou de fazer uma analogia muito interessante para nós, uma metáfora, para que nós possamos aprender como viver, qual é o nosso relacionamento com Cristo, mesmo que Cristo não esteja presente fisicamente no nosso meio. Nos lembramos que essas são algumas das últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele pronunciou nas suas últimas horas, talvez agora já nos seus últimos momentos, nos seus últimos minutos de liberdade aqui nessa terra, antes de ser entregue nas mãos dos malfeitores que levaria a sua morte, morte de cruz. E a analogia que Jesus Cristo havia feito, provavelmente já caminhando em direção ao Getsemane, é que ele olha para uma videira, uma planta que dá frutos, dá uvas, e ele fala, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Há 2 tipos de ramos, ele distingue. Há aqueles ramos que dão frutos e aqueles ramos que não dão frutos. Aqueles ramos que não dão frutos, o pai, que é o lavrador, ele vai lá e retira esses ramos, separa esses ramos e encomenda esses ramos para destruição. Nós já falamos a respeito disso, que esses, na verdade, não têm conexão direta com o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de estarem numa conexão externa com Cristo, pela boca, pela palavra, dizerem que conhecem a Cristo, talvez fazem parte da igreja visível, não têm parte com o nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Não estão unidos por Ele vitalmente, com Ele vitalmente. Não estão unidos por Ele com Ele por meio da fé. E, portanto, eles serão retirados. Os demais ramos, aqueles que dão frutos, eles são cortados, no sentido de eles são limpos, eles são, melhor dizendo, podados, para que eles possam dar ainda mais e melhores frutos.
Nós discutimos a respeito disso, e então o nosso Senhor Jesus Cristo diz nessa passagem. Vejam comigo lá no verso 4 do capítulo 15, estai em mim. E na verdade a melhor tradução é permanecei em mim. Essa ideia de fazer de Cristo a nossa habitação, a nossa morada, a nossa residência. E por isso nas semanas anteriores nós vimos que nós não devemos visitar a Cristo de vez em quando, mas nós devemos permanecer na sua presença. De certo modo, nosso Senhor Jesus Cristo continua essa analogia. Ele não entra mais aprofundadamente nessa analogia da videira, mas ele ainda fala de frutos e essa analogia está no seu pano de fundo naquilo que ele está dizendo agora. Portanto, essa palavra, esse verbo aqui, que é uma ordem, permanecer em mim, é repetido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ordenação que ele dá no verso 9, é a primeira ordenação da nossa passagem. Permanecei no meu amor. Permanecer em Cristo, portanto, é permanecer no seu amor. Mas antes, ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Jesus Cristo dá uma ordem, mas antes de dar a ordem, ele dá o fundamento. O fato de que nós somos amados por ele, tal como ele é amado do Pai. E sempre que a gente vê essa comparação, nós devemos nos perguntar, portanto, no que consiste essa comparação? Como Jesus é amado pelo Pai e como, portanto, Cristo nos ama. E quando nós nos perguntamos a respeito disso, nós vemos que o amor do Pai pelo Filho é um amor do mais excelente. Na verdade, o amor do Pai pelo Filho é um amor sublime, eterno, perfeito, manifestado desde toda a eternidade, se assim pudéssemos dizer, passada, é manifestado hoje de modo perfeito, é manifestado na eternidade futura, se assim pudéssemos dizer, de modo perfeito, completo, sublime e profundo. De modo que Deus é amor, justamente porque dentro das três pessoas da Trindade, uma pessoa amava a outra de modo profundo, perfeito e eterno, segundo as suas perfeições. O Filho era motivo de alegria para o Pai desde toda a eternidade e assim se manterá por toda a eternidade. O Pai se alegra na presença eterna do Filho, porque o Filho é pleno e completo Deus, com Ele e nele, se assim pudéssemos dizer também. É claro que esse relacionamento é um relacionamento nesse sentido entre pessoas iguais. E há uma diferença entre o amor de Cristo por nós. Mas quando olhamos para esse amor do Pai pelo Filho, nós temos um vislumbre do amor do Filho por nós. Mas antes de falarmos disso ainda, cabe lembrar que o Filho foi amado pelo Pai também como mediador. Quando Jesus Cristo se encarnou por duas ocasiões, nós temos que o Pai declarou publicamente o seu amor pelo Filho. No seu batismo, quando Jesus Cristo saindo das águas, veio aquela voz do céu em que o Pai exclamou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Algumas traduções trazem em quem está todo o meu prazer. E também no Monte da Transfiguração, com palavras muito semelhantes: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e aí com uma ordem dos céus: escutai-o, ou em outras versões, a ele ouvir. Portanto, o amor do Pai pelo Filho se revelou também no fato de que o Filho foi perfeito na sua obediência. Ele cumpriu a sua obra. E assim o Pai se compraz nele. Ele tem verdadeira alegria, deleite e regozijo na presença do Filho, sendo ele Deus e sendo ele Deus encarnado. Desse modo, ou de um modo semelhante, também nós fomos amados por Cristo. A Escritura nos revela que desde a eternidade nós fomos amados por Ele. O amor de Cristo por nós não se inicia nem na sua vida terrena, na sua encarnação, nem na nossa vida terrena, no nosso nascimento, ou na nossa conversão, na nossa regeneração. Mas justamente o fato de nascermos e nascermos de novo é evidência desse amor com o qual nós fomos amados.
Nós somos conhecidos e amados pela Santíssima Trindade, com um amor decretado na eternidade, um amor vivido e decretado na eternidade. E desse modo, quando olhamos para isso, nós vemos que esse amor, ele não passará. O amor de Deus por nós é um amor perfeito, puro, insondável, grandioso, podemos dizer infinito, porque vem de um Deus infinito e se manifesta para conosco no tempo, nas nossas vidas. Quando nós bebemos de, vamos dizer assim, gotas desse amor, temos vislumbres desse amor, quando ele se revela a nós pela sua palavra. Quando nós passamos a conhecê-lo, quando nós passamos a crer nele, e quando a imagem dele é expressa em nós. Esse amor se intensifica, poderíamos assim dizer, de modo que quando ele vê a sua própria imagem refletida em nós, uma imagem excelentíssima, eterna, eternamente perfeita e gloriosa, ele se alegra ainda mais, porque a sua imagem é feita em nós e ele se alegra na sua própria imagem. Assim o nosso Senhor nos amou desde toda a eternidade, um amor que, portanto, se revelou no amor salvífico. Um amor que levou ao nosso Senhor Jesus Cristo a encarnação, a humilhação e a morte sacrificial. É necessário que nós gravemos isso muito bem, porque sabermos que nós somos assim amados por Cristo, com tamanho amor, e com amor que pode ser, de certo modo, semelhante ou comparável, de um certo modo que reflete o amor do Pai pelo Filho, é maravilhoso para nós. Nós sabermos que esse amor não é da nossa parte. Não é porque há algo em nós que nos faz merecê-lo, mas é tão somente da graça do nosso Deus. Se Jesus Cristo tivesse falado isso para nós, a nossa reação para com Ele, imediata e tão somente deveria ser de adorá-lo, vislumbrados por sermos amados por Cristo como o Pai o amou. Devemos meditar nessa verdade e esse é o fundamento para o que ele diz então. Permanecei no meu amor. Permaneçam no meu amor. Façam do meu amor, se a gente pudesse dizer assim, a morada de vocês. Vocês já são alvo da minha obra. Vocês já são alvo do meu deleite eterno, do meu deleite manifestado no tempo. Portanto, permaneçam, continuem, enriqueçam, perseverem nessa comunhão tão preciosa para vocês mesmos. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo não está falando que nós podemos perder a salvação. E como isso fica claro? Fica claro pelo contexto que nós já discutimos, que aqueles que estão em Cristo necessariamente estão unidos para Ele de modo final, completo e eterno. E eles darão frutos e eles permanecerão. Só que veja que tudo é dado para conosco e a nossa necessidade, a nossa responsabilidade, portanto, é perseverar. Mas a própria Escritura nos ensina que esse perseverar deve ser buscado em Deus, porque nós, pelas nossas próprias forças, não temos condição de assim fazer. Nós devemos buscar a Ele a graça da perseverança. Devemos ir a Ele em oração, pedindo para que nós possamos não só desfrutar desse amor e assim, nesse amor, nos regozijarmos, nos alegrarmos, mas também para que nós possamos ter forças para continuar permanecendo nele. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não nos dá uma ordem vaga. Não é uma ordem que ele não dá a direção pela qual ela deve ser observada. Mas no verso 10 ele deixa bastante claro, inconfundível, o modo pelo qual nós podemos permanecer. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Nós discutimos isso nas semanas anteriores, mas eu volto a reafirmar. Qual é o modo pelo qual nós permanecemos no amor de Cristo, na comunhão com Ele e o amamos de volta? Não é por meio de experiências musicais, não é por meio de visões, não é por meio de ritualísticas,
por meio de superstições. Não é por meio dessas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro: vocês permanecerão no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos. E os meus mandamentos estão sendo dados a vocês com clareza. Eu fui dado para vocês para revelar justamente os mandamentos da parte de Deus, que portanto são meus. E vocês precisam, portanto, fazer desses mandamentos a vida de vocês. Lembrem-se que Jesus Cristo ensinou, né? Eu permanecerei em vós por meio da minha palavra. Ele disse isso quando nós estávamos vendo a parábola da figueira aqui, ou da videira, perdão. Se a minha palavra permanecer em vós, eu permanecerei em vós. Portanto, busquem os meus mandamentos, vivam os meus mandamentos, e assim vocês vão desfrutar de verdadeira amizade, companhia, comunhão comigo. Vocês terão a minha orientação, a minha liderança, o meu conforto, por meio da obediência. E Cristo, buscando nos auxiliar na nossa necessidade, Ele não nos deixa sem um reforço ou sem um consolo ao apresentar que Ele sabe muito bem o que é isso. Ele sabe muito bem o que é viver de modo santo. E Ele dá, portanto, o seu próprio exemplo no final do verso. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Cristo não está ordenando algo que ele não sabe. Ele é o próprio exemplo da obediência. Jesus obedeceu os mandamentos do Pai de modo perfeito. E aí algumas pessoas, em sua audácia, falam, mas para ele era fácil. Ele era Deus. Bem, eu posso te dizer com muita clareza que para ele não foi nada fácil. Porque obedecer ao Pai fez com que Jesus Cristo se entregasse na cruz do Calvário. E se nós entendermos o que isso significa, nós não teríamos essa audácia de falar isso. E nem mesmo de pensarmos isso. Obedecer ao Pai como mediador da aliança significou ser alvo dos tormentos eternos de uma incontável ou de um incontável número de pessoas e que ele sofreu na cruz, no espaço do seu sofrimento, sofrendo a ira de Deus por conta do nosso pecado. E nós vemos que isso não é nada fácil justamente quando nós vemos o que nós estamos dispostos a sofrer, que ele vai falar na sequência. Como nós muitas vezes colocamos os nossos interesses na frente dos outros e no mínimo sofrimento nós pulamos fora. Jesus Cristo foi com confiança à cruz do Calvário. Ele cumpriu seus mandamentos até o final. E ele morreu e se entregou e bebeu o cálice amargo da ira de Deus pelo pecado. Ele obedeceu de modo perfeito e do modo mais difícil possível. De modo que a nossa obediência se torna muito fácil diante da obediência que Cristo prestou. E é interessante ou triste perceber como nós levantamos desculpas para não obedecê-lo. São muitas as desculpas que nós levantamos. No ambiente do casamento, por exemplo, nós falamos, mas a minha mulher não me respeita. O marido fala a respeito da sua mulher, a mulher fala a respeito do seu marido. Não, o meu marido não me entende, ele não me escuta. No trabalho, muitas vezes, não, eu vou ficar fazendo papel de besta se eu não fizer isso, isso, isso. Ou eu vou perder o meu emprego se eu não dar esse jeitinho aqui e melhorar a minha situação. Eu vou reprovar na prova se eu não estudar para ela no domingo, no dia do Senhor, faltar na igreja. São muitas as desculpas que nós damos, desculpas incansáveis. Nós somos mestres em desculpas. Só que são desculpas que não desculpam. São desculpas que não deixam de tornar o pecado pecado. Desculpas para desobedecer a Deus que, na verdade, tentam cobrir o nosso pecado com folhas. Folhas costuradas que não escondem a nossa nudez e a nossa necessidade. Os cristãos são chamados assim a não serem pessoas de desculpas, não.
Pessoas que tentam a si mesmos se justificar por conta de circunstâncias da vida, porque o Senhor conhece as circunstâncias da sua vida. Ele não só conhece, como ele comanda e governa, e conhece as circunstâncias da sua vida melhor do que você mesmo. E ele, conhecendo a sua vida, conhecendo o seu chefe, conhecendo a sua pobreza ou a sua riqueza, conhecendo o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu carro, a sua casa, e tudo que você tem e é, e o seu tempo, e o que acontecerá, ele ordena. Guarde os mandamentos de Cristo, como Cristo guardou os mandamentos do Pai. Não devemos dar desculpas. E veja, Jesus Cristo coloca: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Como se Jesus Cristo dissesse: sabemos que não havia essa possibilidade, mas como se Jesus Cristo dissesse: se eu desobedecesse o Pai, eu não permaneceria no seu amor. Tanto é que, quando Jesus Cristo não desobedece, mas ele toma o lugar daqueles que desobedeceram o Pai, ele não permanece no seu amor, no sentido de que ele é alvo da sua ira. Ele é alvo da punição. Isso deve nos fazer prestar atenção, porque a segurança da nossa salvação não pode nos levar a desculpas, não pode nos levar à indolência espiritual, como se não estamos salvos, então o Senhor vai entender se eu fizer esse pecado. Não, vigiemos, tenhamos cuidado para não sermos encontrados de modo despreparado, de modo ah, em que nós estamos fazendo conosco mesmos um auto-engano. Achamos que fazemos parte da videira, mas somos ramos mortos. Veja, o nosso Senhor Jesus Cristo responde no verso 11: tenho-vos dito isso, continua, na verdade, né? Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Veja quantas vezes a palavra permaneça aqui aparece, né? Essa é a ideia. Se nós permanecermos em Cristo, Ele permanece em nós. Nós permanecemos em Cristo por meio da palavra. Quando a palavra está em nós e é nos informada pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós obedecemos essa palavra. Quando nós obedecemos essa palavra, o seu amor permanece em nós e nós permanecemos no seu amor. E agora, Jesus Cristo revela o motivo dele dizer isso. Em outras palavras, é como ele se dissesse o seguinte: eu tenho dito essas coisas para vocês, eu tenho ensinado essas coisas para vocês para que vocês possam ser felizes, porque não há verdadeira alegria longe de mim, para que o meu gozo, a minha alegria verdadeira permaneça em vós. Que alegria é essa? A mesma alegria que Jesus Cristo experimenta no amor do Pai, como pessoa, segunda pessoa da Trindade, como mediador, em obediência aos seus mandamentos. A Escritura nos ensina que Jesus Cristo foi capaz de suportar os sofrimentos da cruz por causa das alegrias que lhe estavam propostas, das glórias que ele receberia após a sua ressurreição e ascensão. Jesus Cristo andava confiante em direção à cruz do Calvário porque ele conhecia o tamanho da alegria que ele iria desfrutar ao lado do Pai pelos seus feitos, pelas suas obras perfeitas. Jesus então fala: essa é a minha alegria, porque o amor do Pai está em mim. E se vocês permanecerem em mim e nos meus mandamentos e no meu amor, essa minha alegria, que foi capaz de me levar à cruz do Calvário, vai estar em vocês e vai ser a alegria de vocês. E a alegria de vocês vai ser completa. O motivo pelo qual nós muitas vezes não vivemos essa mesma alegria é porque não permanecemos em obediência aos seus mandamentos. E a sua palavra não permanece em nós. E o nosso gozo, portanto, a nossa alegria não é aperfeiçoado. Temos muito pouco dessa alegria que não nos leva a caminhar e buscarmos ainda mais a cumprir esses mandamentos de Cristo.
Obedeçamos aos mandamentos dele. E assim nós seremos alegres nesse mundo mau. Teremos condições de desfrutar de uma alegria tão profunda mesmo numa prisão horrível. Os discípulos aprenderam isso. Inclusive, um comentarista chama a atenção para o fato de que a palavra alegria, que é aqui traduzida por gozo, aparece 9 vezes no Evangelho de João. 9 vezes existe essa palavra aqui, alegria. E 8 dessas 9 vezes estão nesse discurso de Jesus. Em outras palavras, é nos momentos de maior angústia, é nos momentos nos quais Jesus Cristo está se entregando para passar a cruz do Calvário, no qual ele mais observa e encomenda a alegria. Lembrem-se vocês da Epístola dos Filipenses, que é uma epístola que Paulo escreve numa prisão, e é a epístola que ele mais fala a respeito de alegria. Como podemos desfrutar dessa alegria se nós permanecermos no amor de Cristo e em obediência aos seus mandamentos? Esse é o nosso primeiro ponto. Permanecer no amor de Cristo significa obedecer os seus mandamentos e, assim, experimentar a verdadeira alegria. Em segundo lugar, nós veremos agora que o mandamento central de Cristo é amar uns aos outros, tendo seu amor sacrificial como padrão. Veja, verso 12 a 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Dentre todas as coisas que Jesus Cristo podia falar nessas últimas palavras dele, dentre todas as ordens que ele dá para os seus discípulos, ele resume os seus mandamentos em um. É claro que para Cristo a primeira tábua é muito importante. Primeira tábua da lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a ênfase que o nosso Senhor Jesus Cristo dá aqui é justamente para que eles saibam como viver na sua ausência física. E a necessidade que eles têm, portanto, de permanecer em amor. E o principal mandamento que eles dão o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor de Cristo é o padrão do nosso amor. E se ele é o padrão do nosso amor, ninguém aqui que escuta essas palavras, ou que escutará essas palavras, tem o direito de desprezá-las, ao pensar que talvez já amo o suficiente, eu já conheço esse ensino, eu já sei como amar os irmãos. E eu vou dizer aí que você se engana, porque se o amor de Cristo é o padrão para o nosso amor, nós nunca estaremos capazes nessa vida, ou nós nunca alcançaremos. O nosso amor nunca será suficiente. Nós temos que aprender a ainda amar mais com Cristo. Ninguém deve se julgar amando os irmãos de modo suficiente. Ele é o padrão. E aqui ele descreve muito brevemente esse padrão. Porque se o amor de Cristo por nós fosse descrito, João nos ensina, faltariam livros para falar a respeito dele. Mas aqui ele nos traz aproximadamente 3 características desse amor. A primeira característica que ele diz é: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Talvez você se lembre aí de um outro lugar nos evangelhos em que diz, né? Jesus Cristo mesmo diz que talvez alguém ainda possa dar a vida por um homem bom, por um amigo, mas dar a vida por um inimigo seria um ato ainda maior. Parece estranho Jesus Cristo não se lembrar disso agora e falar: ninguém tem amor maior do que este, sendo que existe um amor maior que é dar a vida pelo inimigo. Jesus Cristo aqui não está falando com inimigos, ou não está falando com eles como se eles estivessem na posição dos seus inimigos, mas ele está falando de amizade. E aí ele fala, dentro do relacionamento de amizade, não é possível manifestar maior amor do que entregar a sua vida.
A gente considera a nossa vida muitas vezes como nada. E a gente fala muito facilmente, eu morreria por fulano tranquilamente. A questão é, se você não entrega, se você não se sacrifica em todas as coisas pelos seus irmãos, na verdade você não entregaria de fato a sua vida. Porque quando você tem a oportunidade de entregar, você não está entregando. O que Cristo fez por nós é que ele se entregou por nós a ponto até de não perder a sua vida terrena, física, né? Do seu corpo deixar de se mover, mas ele passou por morte espiritual, por assim dizer, pela punição daqueles que estão mortos espiritualmente. Veja o tamanho do amor de Cristo por nós e da sua entrega por nós, e esse é o padrão para nós amarmos uns aos outros. Jesus Cristo aqui não está falando nesse contexto de toda e qualquer pessoa que nós encontramos na rua. Ele está falando de irmãos. Uns aos outros aqui são aqueles que estão ouvindo a sua mensagem, os 11 discípulos que são discípulos verdadeiros. E ele nos chama, amem uns aos outros, se entreguem uns pelos outros. O grande problema nosso, no ambiente da igreja local, e é uma evidência de que a gente não tem amado, é que quando os relacionamentos não estão lá muito bons, a gente percebe que talvez nem tenha alguma animosidade, mas também não tem nada de favorável no relacionamento. Às vezes a gente fala assim, não, mas é porque o pessoal da igreja não gosta de mim. O pessoal da igreja é diferente demais de mim. Eles têm um momento diferente de vida, ou eles gostam de coisas diferentes, ou aí a pessoa chega muitas vezes a dizer, eu já tentei muitas vezes. E essa é uma forma de se desculpar, colocando no outro, né, na igreja, a culpa pelo qual o nosso relacionamento não é profundo, verdadeiro e real. Quando nós passamos a analisar normalmente isso é uma prática comum. Todos nós, de certa medida, caímos nisso, muitas vezes na vida. Nós vemos que nós, muitas vezes, somos o motivo pelo qual nós não amamos uns aos outros. As nossas tentativas são tentativas parcas, são tentativas falhas. Nossa entrega vai até um pontinho ali, e aí a gente acha que o que a gente fez foi muito. Eu fiz isso. Muito bem, parabéns, né? Não fez mais do que obrigação. Mas como se isso fosse muita coisa. A entrega de uns para com os outros deve ser muito mais profunda. Sim, existem coisas cotidianas simples e que são até bobas de nos entregarmos uns pelos outros. Ligar para o irmão no momento que você sabe que o irmão está passando necessidade, por exemplo, está enlutado, ou está com problemas financeiros, ou que está numa situação de doença, faz parte, ou por algum motivo está passando por momentos difíceis na vida, sim, faz parte do amor. Buscarmos a companhia uns dos outros para vermos o que esses outros passam de necessidade. Sim, são formas de expressar o amor. Mas o amor que Jesus Cristo está exigindo de nós aqui é um amor que pode a ponto de entregar tudo. É um amor que não se satisfaz em fazer sua obrigaçãozinha de ligou pro irmão, desligou o telefone e eu já amei. É um amor de que, se necessário for, eu vivo por você, a ponto de morrer por você. Por isso a Escritura nos chama a sermos escravos uns dos outros, a nos submetermos uns aos outros. Porque às vezes a gente fala morrer como se morrer fosse fácil. Mas a questão é se fosse necessário você viver como escravo do outro, né, como servo do outro. Essa é a necessidade que nós temos. Porque Cristo é o padrão desse amor.
Ele vai falar ainda mais sobre isso, mas no verso 14 ele diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Veja que nisto, na amizade com Cristo, consiste a nossa comunhão com Ele. Em outras palavras, se nós obedecemos a Ele, em outras palavras, se nós amamos os nossos irmãos, nós seremos amigos dele. Tem um ditado, né? Nem sei muito bem como é que é, mas que diz assim que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Mais ou menos isso. É isso? É isso, né? Talvez a gente poderia mudar isso e dizermos aqui nesse sentido de que o amigo do meu amigo é meu amigo. E assim a gente sabe como é que é essa relação, né? A gente vê, por exemplo, que as pessoas que os nossos amigos amam costumam normalmente se tornar os nossos amigos também. E aqui Cristo está dizendo: eu amo essas pessoas com amor sacrificial. Se você não amá-las, se você não amar sua igreja local com semelhante amor, é evidência de que eu não amo vocês. Como vocês podem, né? Ou como você individualmente pode não amar a esses a quem eu amo e se chamar de meu amigo? É completamente contradizente uma coisa com a outra. Por isso que João, lá na primeira epístola, né? Por exemplo, lá no capítulo 3, verso 16, diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Abram comigo lá no capítulo 2 de 1 João, para lermos uma sessão um pouco maior. Às vezes a gente não entende esses ditos de João aqui, porque parece que João está falando de salvação por obras. Ah, então eu só sou de Cristo, né? Eu só sou salvo se eu amar os outros, então tá falando de salvação por obras. Mas seja iluminado aqui pelo discurso do próprio Cristo. João vai deixar isso claro também, lá na sua epístola. Mas ele está falando que é evidência da salvação. Capítulo 2, verso 3 em diante. 1 João 2, 3. E nisto sabemos que o conhecemos. Como fica evidente para nós que nós conhecemos a Cristo? Em outras palavras, que nós o amamos e nos relacionamos com Ele intimamente. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Veja que ele está utilizando as mesmas palavras, o amor de Deus. O amor que o pai ama o filho e o filho ama os seus membros do seu corpo. Então o amor da Santíssima Trindade está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Veja, Jesus Cristo está dizendo, como eu obedeci ao meu Pai, assim vocês devem me obedecer. Ele dá o seu exemplo. Assim como eu amei a vocês e me entreguei por vocês, assim vocês devem amar uns aos outros e se entregar uns pelos outros. Verso 7. Irmãos, não vos escrevo um novo mandamento, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Verso 9. Aquele que diz que está na luz. Veja, João entendeu muito claramente o discurso e agora ele está aplicando para as igrejas que vão receber essa carta. No que consiste, principalmente no ambiente eclesiástico, obedecer os mandamentos de Cristo. Verso 9. Aquele que diz que está na luz. Quem é a luz? Jesus. Aquele que diz que está em Cristo e odeia a seu irmão, está agora, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Andarmos amando aos irmãos é evidência de nós estarmos verdadeiramente em Cristo ou não. E por isso não é suficiente a soma de amor que nós temos uns para com os outros. No sentido de que é necessário que nós batalhemos para que nós amemos ainda mais.
Um comentarista diz o seguinte aqui nessa porção: a evidência da integridade e solidez do nosso conhecimento de Cristo depende de se guardamos os mandamentos de Deus. Cada perfeição de sua natureza reforça a autoridade dele, a sabedoria dos seus conselhos, a riqueza da sua graça, a grandeza das suas obras, recomendam sua lei e governo. Uma obediência cuidadosa e consciente de suas ordens mostra que a apreensão e o conhecimento dessas coisas estão gravadas graciosamente na alma. E aí ele conclui: portanto, que tipo de conhecimento de Deus é esse? Que não vê ele, a Deus, que ele é o mais digno de completa e intensa obediência. E se isso é verdade, quão superficial é o conhecimento daqueles que dizem que conhecem a Deus e o seu coração não leva a obedecê-lo? Na verdade, é um falso conhecimento, é um conhecimento vão, é um conhecimento como dos fariseus, que falavam que conheciam a Deus. Paulo fala, né, que tinham por sobrenome judeu, mas não o conheceram verdadeiramente. É um conhecimento que, antes de levar à salvação verdadeira, leva à destruição. E onde está aqui concretizado? Que amemos uns aos outros. O mandamento central de Cristo é amarmos uns aos outros, tendo seu amor sacrificial como padrão. E na terceira parte, para finalizarmos, nós vamos ver que nós fomos escolhidos para sermos amados e para frutificarmos em amor. Veja como Jesus conclui essa parte. Verso 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Veja, Jesus Cristo deu, em primeiro lugar, o seu padrão, que é o amor sacrificial uns para com os outros. E agora ele vai esclarecendo isso mais. No verso 15, ele dá mais uma indicação de como deve ser o amor dos irmãos para com os outros. Ele diz, ele apresenta a intimidade que ele tem para conosco. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Jesus Cristo, de fato, existe um sentido de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Inclusive, nós o chamamos assim, a Escritura o chama assim. Portanto, de um certo modo, também nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo. Mas a comparação que Jesus Cristo está fazendo aqui não é que nós estamos submetidos à sua lei, mas de que agora, nós sendo servos, fomos chamados para a sua comunhão, para a sua intimidade, para o seu conselho, por assim dizer. Porque ele diz, um servo não sabe o que faz o seu senhor. O empregado, ele não tem que ficar questionando o seu patrão, não. Ele não tem que ficar perguntando, patrão, mas isso aí não vai dar certo, não. Né? Por esse motivo. Às vezes é melhor, né, que a gente guarde as nossas opiniões para nós mesmos, né? Mas às vezes nós somos chamados, inclusive, para dá-las se isso for necessário. Mas a ideia aqui é que o Senhor não tem necessidade de explicar para o servo o que ele está fazendo. Se o Senhor falar assim, vai fazer e pronto. É assim que vai ser feito, não vou explicar por quê. O servo, o escravo, tem que obedecer, fechar a boca e cumprir. Por quê? Porque ele não foi chamado para dar explicações. Ninguém convidou ele para sentar na mesa, almoçar com ele, com o Senhor, para que ele possa explicar, para que ele possa contar os seus planos. Jesus Cristo nos fala, não é assim que eu trato vocês. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vocês conhecem os segredos profundos daquilo que estava escondido no seio do Pai e que a mim foi revelado, porque eu vos falei, eu dou as razões do meu proceder.
Eu vos dei toda a palavra necessária, não só para que vocês sejam salvos, mas para que vocês possam andar de modo que agrade o Pai no mundo. Falando especialmente até para os discípulos, eu chamei vocês para o meu cuidado especial. Eu vivi com vocês 24 horas durante esses 3 anos. Vocês viram, vocês ouviram, vocês tocaram, vocês presenciaram. E vocês comeram comigo e conheceram o meu conselho, para dar a conhecer o meu conselho para aqueles que virão depois de vocês. Nós, igreja. Veja que dar-se a conhecer é sinal de intimidade, de amizade, de comunhão. Eu ia ler com vocês, mas a hora vai um pouco adiantada, mas lá em Gênesis, no capítulo 18, nós temos quando o nosso Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, dito que Abraão andava com ele, e que Deus diz então no seu conselho: eu vou esconder para Abraão o meu desígnio de destruir Sodoma e Gomorra? Não. Ele abre o seu conselho com Abraão, justamente por causa da intimidade. E Abraão então tem a oportunidade de interceder pelos seus que ali estavam. Lá nos é dito que Abraão andava com Deus e por isso o Senhor revelou. E em segundo lugar, porque ele andava em justiça na sua casa. O segundo motivo que Deus dá lá para falar o seu conselho para Abraão é porque ele seria pai de uma numerosa nação e que ele ensinava a sua casa nos caminhos do Senhor. E isso nos traz uma aplicação muito clara para os nossos relacionamentos. Não é suficiente não odiarmos no sentido assim, ai, eu odeio fulano, né? Não. Se nós não amarmos com o amor bíblico, nós já estamos odiando os nossos irmãos, porque nós não estamos dando a eles aquilo que lhes é devido. E parte desse amor é cumplicidade, é companheirismo, é dar-se a conhecer, é buscar fazer momentos, situações em que você vai incluir os seus irmãos na sua vida. Tem um dito aí que circula pelos coaches da internet e que vem sendo repetido tantas vezes que para alguns tem se tornado verdade. Tem uma parcela de verdade, eu vou explicar isso muito brevemente, mas que não pode ser levado ao pé da letra. Que fala mais ou menos assim, né? Tem formas diferentes, mas que fala assim, ah, que faça primeiro, depois conte. Já viu isso? Não fica falando dos seus planos para as pessoas. Primeiro você realiza, depois você conta. Bem, isso não é verdade no ambiente de relacionamento eclesiástico. Não em todos os sentidos. Se a gente entender o ambiente no qual esse ensinamento é dado, de certo modo ele faz sentido. Mas também, muitas vezes, por muitas pessoas, isso é eivado de superstições. Tem gente que justifica isso para falar assim, ó, não fala primeiro, porque senão as pessoas vão começar a lançar mal olhado. E é aquilo que você vai tentar fazer não vai dar certo. É óbvio que esse motivo é claramente antibíblico, né? Na escritura não existe essa ideia de mal olhado, não assim, né? Não desse modo. Não é porque você vai contar que as pessoas vão ter inveja e não vai dar certo. Isso é superstição. Aí outras pessoas falam, né? E aí talvez com um pouco mais de razão. Pensa aí no ambiente de influencers. Isso é popularizado por influencer. O influencer ganha a vida expondo a vida dele. Ele fala, tem que filmar tudo. Seus filhos, a sua comida, a sua rotina. Se ele ficar contando todos os seus planos na internet, tem muitos planos que a gente faz que não se concretizam. Isso fica gerando burburinho, críticas. Faz sentido, óbvio. Mas nós não somos influencers. Se talvez a gente pode pegar um contexto disso, uma aplicação dessa palavra, é dizer o seguinte aqui, né? Não exponha a sua vida inteira na rede social, porque você vai se mostrar uma pessoa tola e besta, né? Você vai se mostrar suas falhas. Quer ver como é que a Escritura fala isso de um modo mais claro? Provérbios 29:11, não precisa abrir. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O tolo fala demais e dá bom dia a cavalo.
E aí ele tem tanta vontade, ele tem tanto prazer no seu conhecimento, que ele fala tudo o que ele sabe e ele demonstra que ele sabe pouco. E na verdade a sua opinião é tola, é inútil. Por isso o sábio, ele guarda a sua opinião consigo. Ele olha se é possível, né? Ele olha para a circunstância e pensa: será que eu devo falar isso agora? Não, talvez eu tenha que pensar mais. E ele elabora aquele pensamento. E ele expande aquele pensamento. E ele encontra mais razões para aquele pensamento. De modo que quando ele fala no momento mais apropriado e com mais razões. E por isso ele é mais sábio, porque a sua opinião não é uma opinião besta, mal pensada. Sim, aí sim nós devemos nos apropriar desse conselho. Mas o exemplo de Jesus aqui não é no ambiente eclesiástico. Não, cada um vive a sua vidinha, vai alcançando as coisas, depois você conta para os outros. Porque na verdade você é viver de aparência e você só conta para os outros bater palma para você, como fazem as redes sociais. Jesus Cristo, ele abriu o seu coração para os seus discípulos. Ele abriu, inclusive, as suas dores para os seus discípulos, porque ele se fez amigo deles. E assim nós devemos ser. Se a gente fosse utilizar provérbios falam lá, né, de como é que um amigo aconselha, como é que o conselho do amigo para nós é mais doce que o mel, que as coisas mais doces. Se fosse assim, como é que nós poderíamos ser aconselhados? Nós devemos abrir. E aí o problema é que às vezes a gente quer buscar as amizades e a gente só quer que o outro se abra e a gente não se abre. A gente não fala das nossas necessidades. Porque você não quer sair mal na fita, você não quer parecer um cristão pior, que tem necessidade. E, na verdade, não se abrindo, você está sendo um cristão pior. Ai, será que eles. A gente teme o juízo alheio, né? Muitas vezes. Nos abramos com os nossos irmãos. E também, uma segunda aplicação aqui. Nós devemos nos alegrar, porque tudo necessário para a salvação o Senhor Jesus Cristo nos deu a conhecer, porque Ele se fez nosso amigo. Veja, teve uma primeira aplicação, de que nós devemos amar os nossos irmãos assim, nos abrindo, vivendo verdadeiro relacionamento profundo. Com sabedoria, óbvio, porque tem certas coisas também que a gente tem que ter cuidado para falar para os irmãos. Mas temos motivos de alegria, porque Jesus Cristo é o nosso maior amigo. E no verso 16, nós vemos a origem graciosa dessa revelação. Verso 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe na época que a gente estava na escola, quase todo mundo viveu isso aqui, e se você não se lembra muito bem, talvez você era essa pessoa que eu vou descrever. Nas nossas escolas sempre tinha, e normalmente quando a gente era do fundamental, a gente olhava assim para os mais velhos, pessoal do ensino médio. Sempre tinha aquele menino, aquela menina, aquele grupo de pessoas que eram os populares da escola, né? Que a gente olhava para eles e queria ser amigo deles. Muitos filmes exploram essa ideia, né, dos populares e dos nerds, né? E a gente pensa assim, né? Não, fulano nunca vai dar atenção para mim. Esse senso que a gente tem vem da nossa indignidade diante de outro ser humano. E veja que nesse relacionamento é até infantil, mas é um senso mais ou menos adequado em saber que se existe na cabeça infantil da criança alguém mais digno, alguém melhor, alguém mais popular, mais bonito, tal, do que eu não sou digno de ser amigo dele. E se ele por algum motivo se tornar meu amigo, isso para mim é sorte, né? Tem um seriado aí que ficou muito famoso, que um rapaz consegue se tornar o meu brother, né? Quem se lembra aí? Todo mundo odeia o Chris. Consegue se tornar amigo de um cara popular na escola, mas o modo pelo qual ele se tornava amigo desse cara popular na escola é porque ele virou praticamente um escravo desse cara. Ele fazia as tarefas dele, ele limpava o tênis dele, ele era o escravo, né? Eu ia falar secretário, mas na verdade ele era escravo. E aí ele, no começo, ele se sentia, não, eu faço de tudo, porque ele chama eu de brother, né? Eu sou brother dele, então não importa, eu vou fazer de tudo. E aí lá pros finais dos episódios ele vê que, por assim dizer, isso não vale muito a pena. Pega esse senso que a gente tem e agora olha o senso de indignidade que nós temos diante do Cristo. Não me escolhestes vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. O Senhor nos escolheu não porque nos tornando escravos, ou servos, ou amigos dele, nós vamos acrescentar algo a ele. Não. Deus, na sua Santíssima Trindade, já é pleno de glória e não necessita de nenhuma das suas criaturas para ser eternamente, plenamente, infinitamente glorioso. O Senhor não precisa do seu louvor para ele ser glorioso ou não. Ele não precisa, ele não está faltoso de alguma coisa para que quando você obedece a ele, não, agora estou melhor na fita, como são os nossos relacionamentos. Ele é o sumo digno e nós os mais indignos. E mesmo assim, ele nos escolheu a nós. Isso não veio da nossa parte, até porque a gente não tinha capacidade de fazer essa escolha, porque ele estava tão exaltado que era inalcançável para nós pecadores. E é igual a criança, né, que fica assim, nossa, que sortudo que eu sou. Fulano veio falar comigo. Esse pensamento santificado deveria nos levar a louvar ao Senhor, porque a origem dessa amizade está tão somente em Deus, e nós somos completamente indignos de sermos chamados seus amigos. Isso tem aplicação para nós no ambiente da igreja também. Às vezes a gente quer ser amigo do pessoal da igreja, que parece ser mais legal dentro da igreja. A gente escolhe, talvez, aqueles que de algum modo a gente tem mais intimidade, mas de modo que talvez possam até nos favorecer mais pela companhia. A gente conversa sobre coisas legais e tal, então a companhia está te favorecendo. Mas não deve ser assim. Nós devemos buscar a amizade, inclusive aqui com base no padrão de Cristo, inclusive daquelas pessoas na igreja que nós consideramos, entre aspas, as mais indignas. Ou indignas por motivos por assim dizer, não crescimento na santidade, mas talvez indignas por não te, nesse sentido, né, é o principal aqui que eu estou querendo colocar, não te favorecer em nada. Essa pessoa não vai te acrescentar, por assim dizer, né, ou aparentemente não te acrescenta, mas é ela que nós buscamos. Isso reflete o amor de Cristo por nós. Na nossa igreja, infelizmente, nós temos pessoas, a maior parte da nossa igreja, tem pessoas de mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo momento de vida. Graças a Deus que não é 100% assim. Mas se estivesse na nossa igreja pessoas mais idosas, é muito comum nas igrejas essas pessoas ficarem escanteadas pelos mais jovens. Porque essas pessoas elas parecem não acrescentar nada para os jovens. E na verdade deveria ser o contrário, os jovens deveriam buscar a presença delas. E os mais velhos também deveriam buscar a presença dos jovens. E aqueles que têm menos conhecimento um do outro, buscar o conhecimento um do outro para que nós possamos assim crescer em amor uns para com os outros. Um amor que não é somente por aquilo que vai ser, que a gente vai receber, mas por aquilo que a gente pode dar. E é justamente aquelas pessoas que a gente olha que talvez você não tem menos identificação, talvez as pessoas que mais precisam da sua companhia. Normalmente. Claro, isso não significa que nós não devemos buscar o relacionamento com aqueles que são mais próximos de nós também. Devemos, mas não devemos parar por aí. Cristo nos amou quando não acrescentávamos nada a Ele. Eu sei que a hora vai adiantada, pessoal, mas eu preciso terminar. Verso 16: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem uma aplicação direta aqui para os discípulos, que os discípulos eles foram escolhidos. Lembrem-se lá, não foram as pessoas mais educadas, não foram os escribas, né, da época, não foram as pessoas que, aos olhos humanos, eram as mais adequadas e talvez, provavelmente, nem as mais santas, né, ali no meio de Israel. Mas Jesus Cristo escolheu os seus 12 discípulos, um sabendo a sua destinação, que não está no meio deles, mas os seus demais 11 conhecendo e amando a eles, para que eles fossem e dessem fruto. O fruto principal que os discípulos dão é a obediência ao seu chamado de apóstolos. E aí ele fala, então, eu escolhi para vocês, eu nomeei vocês, os meus discípulos particulares,
para serem as minhas testemunhas, para que vocês vão, estabeleçam a minha igreja, e a igreja que vocês vão estabelecer permaneça. E aqui a gente tem mais um indício de que a igreja será triunfante nessa terra. A obra dos apóstolos, ela nunca será superada, até o fim dos dias. Mas isso pode ser aplicado para nós também, porque o modo pelo qual nós fomos escolhidos para entrarmos em comunhão com Cristo, isso pode ser verificado pelo nosso chamado, pelos nossos chamados. Nós fomos chamados para darmos fruto onde quer que nós fomos chamados por Cristo para estar e fazer. E dentre eles, o fruto de uns para com os outros. O fruto que o Espírito Santo gera em nós, que nós falamos, né, lá na parábola da videira, as uvas maravilhosas, por assim dizer, que o Espírito Santo gera em nós é para que nós possamos abençoar assim, uns aos outros como membros da igreja. Você deve ser relevante não só na vida da sua família, mas na vida dos seus irmãos. É possível que talvez você não conheça nada da vida da maioria das pessoas nessa igreja. Tudo bem, eu sei que você tem que trabalhar muito, muitas vezes. E a gente vive como escravos mesmo, e é difícil. Eu sei que talvez você gasta muito tempo com a sua família, né? Eu sei que você tem que prestar atenção em um monte de coisa, mas você deve buscar, no máximo das suas forças, estar em comunhão, estar vivendo e conhecendo cada vez mais. E que maravilha que nós temos aqui. Nós temos uma igreja que nós podemos nos conhecer muito bem uns aos outros. Para que o nosso fruto, assim, aumente e permaneça nesse sentido da igreja de Cristo se tornar cada vez mais forte e atuante. Quando nós damos frutos dentro dessa igreja, nós nos assemelhamos à obra dos apóstolos. Esse fruto que vai permanecer, ele permanece em parte pelo modo como nós vivemos a membresia eclesiástica. Somos escolhidos para darmos frutos. E por isso Jesus conclui no verso 17: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele repetiu. Jesus Cristo conclui dizendo: é exatamente com base nisso que eu falei com vocês. É exatamente com base nesse amor que eu demonstrei para vocês, com que eu amei a vocês. E vocês devem amar uns aos outros. Essa é a conclusão. Vocês devem amar uns aos outros para permanecer no meu amor e para desfrutar da verdadeira alegria que eu tenho no meu Pai. Se não for assim, vocês vão naufragar. Se não for assim, vocês não vão conseguir. O amor da igreja nos foi dado para que nós possamos nos manter como igreja, crescer como igreja. E nós, individualmente, quando amamos, somos amados de volta. Como no exemplo da cadeia que eu comecei, né? O ódio gera mais ódio. E a falta de amor nesse sentido, ou um amor lá não muito bom, vai retornar para mim um amor lá não muito bom. E aí a minha vontade vai ser buscar esse amor em outras coisas ou em outras igrejas. E aí o que você vai se tornar, se for esse o caso, vai ser uma pessoa que nunca está satisfeita em nenhuma igreja. Porque na verdade o problema não são as igrejas. Claro, todas as igrejas têm diversos problemas. Mas esse problema principal que você carrega para toda igreja chama-se você. Então aprendamos a amar uns aos outros, para que assim nós possamos desfrutar desse amor, dessa comunhão, e em especial, nessa comunhão, desfrutarmos do amor de Cristo por nós e da sua alegria. E assim teremos muito mais condições de viver nesse mundo mal, a respeito do qual Jesus Cristo vai falar na sequência do seu sermão. Ele nos ensine, portanto. Mais uma vez, ele está nos ensinando isso. E aquilo que Jesus Cristo repete é porque tem muita importância. Observemos, aprendamos a amar uns aos outros. Porque os nossos dias são maus. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos perdão por todas as vezes em que não amamos os nossos irmãos na medida do amor de Cristo. Quão insuficiente tem sido o modo como nós nos amamos. Pedimos que, segundo o amor que Cristo manifestou para conosco, o Senhor nos ensine a amarmos uns aos outros. Em nome dele mesmo nós oramos. Amém.